Olá, corretor! Eu sou Lucas Abdala, seja muito bem-vindo! Nessa primeira parte do treinamento, vou mostrar como você, corretor de imóveis, pode dobrar as suas vendas em até 90 dias. E se você está sem vender, está em um deserto de vendas, vou te apresentar como voltar a vender. Você pode achar que isso talvez seja bom demais para ser verdade. Então, veja a história da Alessandra, que vendeu mais de 7 milhões de reais em imóveis em 60 dias. Eu sou a Alessandra, eu estou na corretagem, eu tenho Cresce já há uns 9 anos, mas ativo mesmo tem 6 anos e 4 meses, eu também trabalho na mesma construtora. Minha mãe faleceu na semana do lançamento e as pessoas achavam que eu não fosse conseguir ir no lançamento. Ela faleceu na segunda, o lançamento foi no sábado e a convenção foi na quarta. E graças, eu tenho certeza que foi graças ao processo de mentoria do Lucas, e tanto eu tenho muita gratidão por ele e pela ajuda do meu diretor, da esposa dele, que tiveram também ao meu lado, que eu consegui ir no lançamento e consegui vender. E pessoas e corretores que não estavam passando pelo problema emocional forte que eu estava, não conseguiram vender. Então, eu consegui vender 2 unidades e depois mais uma unidade depois, que foi um VGV no total de 7 milhões, mais ou menos, as 3 unidades. Ele ensina também as técnicas de venda, mas ele trabalha muito o nosso emocional. E que para um corretor de imóveis é importante demais, é de suma importância você ter o emocional equilibrado. Ele junta os dois, as técnicas de vendas e técnicas para você melhorar o seu emocional, e que isso faz toda a diferença. Tem gente que é um excelente vendedor, tem um atendimento excelente e não consegue vender, porque está tudo no emocional. E ele ensina a você lidar com isso. Conheça também o corretor Eduardo, que vendeu quase 5 milhões de reais e faturou mais de 130 mil reais em menos de 60 dias de mentoria. Eu sempre sempre vendi bem, sempre mantive consegui me manter como corretor, sempre tive um nível mediano de vendas, mas com a mentoria, o mês de dezembro ele ficou fora da curva. Num curto período de tempo, eu tive o meu melhor resultado em 11 anos de profissão, porque apesar de manter um fluxo de venda mediano nesses 11 anos como corretor, em um curto espaço de tempo, talvez tenha sido o meu melhor resultado. 5 milhões com essa venda atual, com o apartamento em Águas Claras um pouco mais barato, um VGV de 5 milhões. Lógico, com muita parceria, poderia ter tido um resultado muito mais expressivo? Poderia, mas eu acho que foi sensacional. A parceria é sempre muito bem-vinda, né? Você ter corretores, parceiros que trabalham com ética, com responsabilidade, é muito legal. E quando começou a vir os resultados, então, eu fiquei mais surpreso e falei, caramba, é isso, eu acho que é o caminho. A maneira que você trabalha com planejamento, que você trabalha com orientação e os resultados acontecem, é muito satisfatório. Foi um VGV de 5 milhões e 100 mil, né? 5 milhões e 100 mil reais de VGV, acrescentando nessa venda de hoje, eu bati os 150% da meta, logicamente extrapolando um pouco o prazo que a gente havia estipulado, mas eu tinha colocado uma meta de 100 mil reais de comissão, né? Que dentro daqueles imóveis era algo totalmente possível e viável de fazer, e hoje com esse comissionamento desse último imóvel eu cheguei nos 150 mil em 45 dias, né? Foi mais ou menos isso, 50 eu acho, né? Estipulei uma meta de 100 mil reais, eu alcancei hoje no dia 30 de dezembro o valor de 150 mil em comissões. Essas pessoas são exatamente como eu e você, profissionais do mercado imobiliário, só que com 2 diferenças. A primeira diferença é que elas fazem parte dos 10% dos corretores que comercializam 90% dos imóveis do mercado. Segundo as imobiliárias e construtoras, somente 10% do time de corretores vende 90% do estoque de imóveis. E os outros corretores vendem o que sobrou. Você sabia disso?
E agora você pode estar se perguntando, como fazer parte desses 10%? É isso que eu vou te mostrar nessa série de vídeos. Esses corretores conheceram, estudaram e aplicaram o meu método e que eu vou revelar para você nesse treinamento. Como você se sentiria se eu te dissesse que é possível você reprogramar a sua mente e assumir o controle das suas vendas, da sua vida, das suas histórias e criar um novo padrão que fará você chegar aonde deseja? Deixa eu trazer outros exemplos de pessoas que aplicaram algumas das técnicas utilizadas no meu método Corretor Milionário, além da Alessandra e do Eduardo. A bilionária Oprah Winfrey, o ator Jim Carrey e o recordista olímpico Michael Phelps, entre outros famosos. Essas pessoas têm algo em comum, hábitos em comum. Provavelmente você conhece essas personalidades e os resultados delas. Ter grandes resultados não é mera coincidência ou coisa do acaso ou sorte. Isso não existe. Existe uma ciência por trás disso, por trás desses resultados grandiosos. Então, fique aqui comigo e você vai descobrir. Eu também comecei a aplicar essas técnicas no início da minha carreira como corretor imobiliário, quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Foi quando eu fiz uma das maiores loucuras da minha vida. Em novembro de 2008, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis em uma imobiliária famosa aqui de Brasília, a minha cidade natal. E fazendo um mês naquela imobiliária, ocorreu o pré-lançamento de um empreendimento em Águas Claras, que é um bairro aqui do Distrito Federal, chamado Piazza de Itália. Era um apartamento de 3 quartos com 76 metros quadrados, sensacional, e eu me apaixonei à primeira vista por aquele empreendimento. A condição de pagamento era muito facilitada na época, o sinal era 5 vezes de R$ 2.098, e mesmo eu não tendo vendido nem o imóvel ainda, e tendo pouco mais de 4 mil na minha conta, que eu juntei do meu trabalho anterior como vendedor de uma loja de roupas aqui de Brasília, ou seja, eu tinha somente 2 parcelas na minha conta e decidi dar os meus cheques universitários e comprar aquele imóvel. Você acredita nisso? Naquela época, o valor total era R$ 226 mil do imóvel, mas eu só me preocupei com a forma de pagamento. Eu falei para mim mesmo, eu vou comprar. Não é possível que eu não venda nada em 2 meses. Vou comprar esse negócio. Foi isso que eu pensei na minha mente. Sem ter vendido nada ainda. E foi assim que eu queimei a minha primeira ponte. Queimei os barcos. Joguei o chapéu pro outro lado do muro. Não tinha mais como voltar atrás. Eu precisava começar a vender imóveis urgentemente para pagar aquilo. Apesar de essa compra parecer uma atitude imprudente, eu implantei na minha cabeça que eu deveria vencer. Eu ia vencer de qualquer jeito. Depois de eu ter fechado o negócio, eu percebi que naquela época eu julguei que poderia ter sido a maior besteira que eu havia feito na minha vida, porque eu não tinha o dinheiro, eu só consegui enxergar uma saída: fazer vendas e arrumar o dinheiro. Ou eu ia à falência aos 19 anos com uma dívida de mais de R$ 200 mil. Imagina! Como eu só tinha dinheiro para 2 parcelas do sinal, eu tinha 2 meses para ganhar aquele dinheiro. 60 dias me separavam da falência aos 19 anos. Era um pânico. Eu sempre acreditei que quando temos uma grande motivação para conquistar algo, nós podemos e criamos os meios para chegar lá. Então, esse foi o meu ponto de partida. Criar uma dívida alta que me fez me mexer, que me fez ter ações. É claro que naquele início eu fiquei um pouco abalado por ter agido por impulso e feito a loucura de comprar um imóvel de R$ 200 mil, mais de R$ 200 mil, sem dinheiro. Eu não falava para ninguém sobre a ansiedade que queria aumentar a cada dia que passava. Mas eu respirava bem fundo e me mantinha focado nas ações, fazendo tudo o que precisava ser feito, trabalhando todos os dias da semana, fazendo tudo o que estava a meu alcance. Eu ia vencer. Implantei isso, esse pensamento na minha mente. Assim eu continuava firme. Eu sentia que eu iria resolver aquela situação. Na minha mente eu repetia as afirmações. É vencer ou vencer, vai dar certo, vai dar certo. Não tinha segunda opção.
por mais que às vezes vinha pensamento negativo na minha mente. Sem saber, eu já estava induzindo meu cérebro a escanear as soluções por meio do que os psicólogos, terapeutas e especialistas chamam de autossugestão. Eu estava sugestionando o meu cérebro, a minha mente, a realizar aquele objetivo. Assim, eu comecei a organizar uma lista de possíveis clientes interessados, com os clientes que eu já havia atendido até aquele momento, nomes de pessoas da minha rede de relacionamento, listas de clientes, listas dos clientes da loja que eu trabalhei, listas da imobiliária, leads de e-mail e todas as pessoas que surgiam na minha mente para oferecer o lançamento. Eu comecei a correr atrás, a movimentar. Eu não tinha tempo nem para respirar. À medida que eu fui organizando essas informações, foi ficando mais claro quem que poderiam ser os futuros compradores daquele lançamento. E eu passei a fazer ligações diárias e a falar com todas as pessoas que eu conhecia, sem desanimar quando eu ouvia os muitos não tenho interesse, que é normal, gente. Quanto mais não a gente escuta, mais perto do sim nós estamos. Então eu trabalhava fazendo ligações, plantões de vendas, anúncios na internet, tudo que tinha, tudo que podia, eu estava fazendo. Continuei fazendo todo o movimento diário, insistentemente, de manhã até a noite, quando eu ia para a faculdade. Na faculdade, eu ainda oferecia os imóveis para os professores, para os meus colegas. Todo mundo que eu via pela frente, eu falava de imóveis e que eu era corretor de imóveis. O segundo passo foi entrar em contato com os corretores de outras imobiliárias ou autônomos para fazer parcerias. Eu fazia muita parceria com os corretores. Quando eu tinha um cliente interessado e eu não tinha o imóvel, eu ia atrás dos corretores que tinham as captações que eu precisava. Eu sempre fui de querer fazer parcerias. Em pouco tempo eu já tinha feito amizade com vários corretores de fora da minha imobiliária. E isso foi muito importante para mim, eu aprendi muito com eles. E o tempo estava passando rápido. E eu realmente precisava correr para cumprir com o investimento que eu havia me comprometido. Eu estava me movimentando, estava agindo e buscando oportunidades de vendas todos os dias, com persistência e com as datas que eu precisava daquele dinheiro na minha mente, tudo escrito. Sempre de forma organizada. Eu fui formando uma lista de clientes potenciais, continuei mantendo contato com os clientes que eu já havia atendido e continuei prospectando sem parar novos clientes. Todo cliente que surgia para mim, eu escrevia na minha agenda exatamente o que ele procurava, com os valores e as condições de pagamento que ele poderia fazer, o estágio da busca que ele estava, se ele precisava vender alguma coisa antes, ou se ele já tinha o dinheiro à vista, além das características do imóvel que possivelmente o atenderia. Então eu tinha, desde aquela época, tudo muito organizado na minha agenda. Então, naquele momento, eu não sabia disso. O fato é que todo o movimento e todas as ações que eu fiz para resolver aquele grande desafio geraram resultados, geraram frutos. Dessa forma, portas foram se abrindo para mim, caminhos foram clareando e apesar de toda a dificuldade, todo o esforço e nãos pela jornada, que foram muitos, os frutos começaram a surgir. Em quase 30 dias, depois de iniciar todas as ações de forma intensa e diária e com muito entusiasmo e energia positiva, eu havia recebido a minha primeira venda da minha vida. Durante aquela jornada, eu havia gasto parte do dinheiro da segunda parcela, porque não é barato ser corretor de imóveis. Ou seja, a minha primeira comissão entrou na hora certa. Eu nem acreditei, foi uma sensação única. Foi uma venda em parceria com outro corretor, o Neres, nunca vou esquecer dele, e foi por muito pouco que deu tudo certo. A venda foi finalizada dia 28 de dezembro de 2008. Eu não estava em Brasília durante a assinatura do contrato e o meu amigo, o corretor, ele acompanhou e depositou a minha parte do dinheiro, a minha parte da comissão na minha conta. Eu nunca vou esquecer daquela sensação de alívio e vitória, porque o segundo cheque iria entrar na minha conta no dia 2 de janeiro, ou seja, entrou cravado ali.
A partir daquele momento eu continuei trabalhando naquele ritmo, não parei. Durante os dias que eu estava fora de Brasília, atendia a todas as ligações, falava com todos os clientes e passava para um corretor de confiança atender. E a gente rachava a comissão se tivesse venda. Então, mesmo num pequeno período de férias que eu tirei, eu não parei de trabalhar. Em resumo, alguma coisa aconteceu após aquela primeira venda. Eu estava frenético, com muita energia e mantive aquele ritmo de trabalho constante. Eu fiquei mais confiante, e comecei a atrair mais clientes para atender e comecei a realizar uma venda atrás da outra. Em fevereiro de 2009, o meu apartamento de Águas Claras já tinha se tornado barato para mim. Foi um salto quântico. Eu não imaginava isso. Eu fui convidado para trabalhar em uma imobiliária com imóveis mais caros aqui em Brasília e comissões bem maiores. E engatei a compra do meu segundo imóvel, que era um lançamento dessa nova empresa, dessa nova construtora que eu estava. Inacreditavelmente, no final daquele ano de 2009, aos 20 anos de idade, eu me tornei o primeiro lugar de vendas do ano inteiro daquela empresa. E com 48 imóveis vendidos. Eu nunca imaginei que isso fosse possível tão rápido. Eu estava com 5 apartamentos que eu tinha comprado, todos os sinais quitados, mensalidades intermediárias em dia. Dessa forma, eu comecei a construir o meu patrimônio. Essa era a minha forma de investir, de guardar dinheiro e criar uma grande motivação para trabalhar com energia e foco todos os dias, porque eu tinha as prestações para pagar daqueles imóveis. É claro que eu não recomendo para ninguém a comprar imóveis sem dinheiro. Eu fiz isso, mas eu não recomendo. Naquele momento, eu comecei a me perguntar sobre o que eu estava fazendo de diferente, pois os corretores mais velhos e experientes não chegavam nem perto daquele resultado. E claro que a minha grande motivação era isso, era pagar os meus imóveis. A única forma de entender realmente era buscando mais conhecimento sobre o que eu intuitivamente já aplicava todos os dias, o que intuitivamente já me dava energia para fazer o que tinha que ser feito. E como eu sempre gostei de aprender, eu passei a investir em mim mesmo, para continuar crescendo e me desenvolvendo. Por isso, ao longo desses últimos anos, eu investi mais de R$300 mil em treinamentos, cursos e mentorias, sempre pensando em me melhorar. Eu queria eu mesmo crescer e me desenvolver ao longo desses últimos anos. Durante essa jornada é que eu me dei conta de que, intuitivamente, eu havia começado a criar o meu método que eu mencionei no início do vídeo, sem saber direito o que era. Eu sabia que eu havia entrado em contato com um poder de realização que eu não sabia que existia. A consciência desse poder veio durante a minha jornada de desenvolvimento pessoal e eu fui aprimorando. Então, dessa forma, eu mapeei concretamente o que eu havia feito na prática de diferente daquelas pessoas e identifiquei 4 passos que tornaram aquele ano possível. Um ano completamente improvável para mim. Imediatamente pensei, se deu certo em um ano, vai dar certo nos próximos anos também, se eu aplicar as mesmas coisas. E sempre funcionava quando eu colocava em ação aqueles princípios, aquelas atitudes, aquela mentalidade e aquele passo a passo. Hoje eu tenho a Abdala Imóveis, uma imobiliária reconhecida em Brasília, que comercializa imóveis de alto padrão e vende todos os meses. Foi um sonho realizado, uma visão concretizada. Hoje eu consigo entender com muita clareza o que foi que me transformou no corretor que eu sou hoje. 11 anos depois de tudo isso ter acontecido, ter começado. Primeiro e mais importante, eu entendi quais são as ações eficientes por trás dos resultados que eu mencionei no começo do vídeo. Poucas pessoas conhecem, sabem usar esse poder conscientemente. Normalmente as pessoas ficam perdidas. E eu vou ensinar você a fazer isso. Segundo, eu desenvolvi o meu próprio método, um conjunto de conhecimento, técnicas e ferramentas para serem executados e utilizados em uma ordem específica. Eu comecei a desenvolver esse método
lá em 2008, há 11 anos atrás. Naquele momento que contei no início do vídeo, fui lapidando e fui potencializando esse método e os resultados até ele chegar onde está. Ele funciona como uma equação de matemática. Eu chamo esse passo que envolve os itens 1 e 2 de método corretor milionário. E por que eu decidi compartilhar o meu conhecimento com você, com os outros corretores, com o mundo? Ao longo das dezenas de cursos e centenas de horas de estudos, alguma coisa aconteceu. Eu passei a ser procurado por outros corretores para que eu fizesse mentorias individuais. Eles passaram a ter muitos resultados. Resultados rápidos e resultados surpreendentes. Durante esses atendimentos, eu percebi que quando eu ensino, quando eu passo o meu conhecimento adiante, mais eu me desenvolvo e mais eu aprimoro esse meu método. E ainda o universo me devolve multiplicado toda essa energia positiva de prosperidade. Quanto mais abundância eu gero no mundo, naturalmente mais coisas positivas voltam para mim. Afinal, somos um imã e tudo que vai, volta. Isso eu pude perceber ao longo de todos esses anos. Além disso, eu passei a me divertir e a gostar de ensinar. Eu não sinto que é um trabalho. É uma satisfação muito grande. Por isso, eu estou aqui hoje, trazendo para você esse treinamento Corretor Milionário, o seu grande salto. E agora, antes de eu contar para vocês as minhas técnicas e também de falar mais sobre o meu método Corretor Milionário, eu tenho uma proposta para você. Então preste muito atenção. Eu quero te convidar a começar hoje o treinamento que vai transformar você em um profissional de ainda mais resultados. Para você que chegou até aqui, acredito que você está disposto a pagar o preço do sucesso. O caminho é muito simples, mas não é fácil. São poucos que estão dispostos. É claro que exige esforço e romper a zona de conforto. Somente os corretores que estão dispostos a fazer diferente da maioria do efeito manada terão resultados muito acima da média. Esse treinamento é para te colocar no modo ação. Você está disposto para isso? Você está pronto para isso? Se você não tiver, pode desistir agora. Se você estiver preparado, vem comigo. Pega o papel e uma caneta e faça as tarefas que também estarão disponíveis para você em PDF. Então vamos lá. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com a sua profissão de corretor de imóveis? Você tem um propósito muito bem definido que te faz levantar da cama todos os dias e fazer o que precisa ser feito? Direcione a sua vida para um objetivo específico. Isso é muito importante. Você ter um porquê. Como você se vê daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Escreva em detalhes, em cada período de tempo. Não pule esse exercício, ele é muito poderoso. É a visão positiva de futuro. O que você tem feito hoje para atingir as suas metas, corretor? Você tem investido em si mesmo para que você alcance de fato os seus sonhos ou você está deixando a vida me levar? O que você tem feito hoje está te levando para mais perto de onde você quer chegar, dos seus sonhos, ou você está indo para o caminho oposto, ou está parado no tempo? Com os anos passando e tem passado muito rápido, 11 anos passou assim, cada vez mais rápido, com os outros conquistando grandes realizações e você apenas assistindo o sucesso alheio. Por que não assumir as rédeas da sua própria vida agora e conquistar a vida dos seus sonhos, tudo o que você nasceu para ser? Eu sei que algumas perguntas podem ser desafiadoras, mas vale a pena você ter clareza da onde você quer chegar, da onde você está nesse momento e aonde você quer chegar. Isso determinará as suas ações. Você, corretor, é o único responsável pela sua vida e os seus resultados. Nunca é externo, e sim um processo interno seu. Os seus resultados são os frutos do que você tem plantado de forma consciente ou inconsciente. Muitos corretores estão semeando limitações, inseguranças, dúvidas, medos, descrença e insatisfação, mesmo sem perceber.
E isso tem trazido resultados insatisfatórios. Por que alguns corretores estão realmente ganhando muito dinheiro nesse exato momento, enquanto outros ainda só falam em crise? Inclusive, eu conheço vários corretores que saíram do mercado por medo. Você conhece também? O que esses corretores não sabiam é que cada um de nós cria a sua própria realidade e as oportunidades. Não existe nada externo pode te impedir se você estiver no caminho certo, fazendo o que precisa ser feito da maneira certa. E o que estou apresentando para você nesse treinamento, exatamente o que eu fiz, o meu caminho que me tornou um corretor milionário. Estamos direcionando o seu foco e a sua energia. Dessa forma, você vai parar de perder tempo e dinheiro com o que não vai te levar para o resultado, que são as vendas. Vendas constantes. Então, nem mesmo a economia, nem mesmo a Dilma, ou o seu gerente, ou a imobiliária, ou o mercado, ou o cliente caroço, podem te impedir de alcançar o seu sucesso, a não ser você mesmo. Veja, você já começou a agir. Você topou continuar aqui nesse treinamento comigo sem saber o que vinha pela frente. E aqui está um ponto-chave. O sucesso deixa pistas e todo padrão de comportamento pode ser modelado e replicado. Se alguém fez, você pode fazer também. Em 1928, Napoleon Hill publicou o primeiro estudo do mundo sobre o comportamento de 16 mil homens, tendo entre eles os 500 homens mais ricos dos Estados Unidos, chamado A Lei do Sucesso. É um livro conhecido mundialmente. Nesse estudo, ele decodificou o padrão desse grupo de pessoas e o que eles tinham em comum. Todos esses homens tinham os hábitos, atitudes e a mentalidade que os tornaram ricos. Já as pessoas consideradas fracassadas na época desse estudo compartilhavam ideias, crenças limitantes em relação à própria vida e ao seu trabalho, sem a autorresponsabilidade necessária para prosperar. Então é provado que cada grupo de pessoas possuem hábitos distintos que podem fazê-los ganhar muito dinheiro de verdade ou fazê-los viver em escassez para o resto da vida. É a mentalidade dessas pessoas. Por isso, qualquer ser humano consegue obter resultados semelhantes se replicar os mesmos padrões, a mesma mentalidade e comportamentos de sucesso. Pensar e agir como uma pessoa rica não significa gastar mais do que você ganha ou comprar coisas que você não pode pagar. Não é nada disso. E sim entender que você é completamente responsável pela sua própria vida. É entender que a situação em que você está nesse exato momento, seja ela boa, seja ela ruim, foi você mesmo que criou, mais ninguém. No estudo, todos os milionários tinham a seguinte mentalidade: eu sou o criador da minha própria vida, da minha própria realidade. Nenhum deles assumiu um papel de vítima. Nenhum deles culpou o governo, culpou o mercado. Também ficou evidente que, no estudo, quando o assunto é dinheiro, os milionários têm o seguinte pensamento: eu vou entrar no jogo para ganhar. Eu vou fazer acontecer. É vencer ou vencer. Enquanto quem tem uma mentalidade pobre, de escassez, entra para não perder, já entra com medo. Tudo o que importa realmente começa na sua mente. Você já ouviu falar de Michael Phelps, certo? Ele é o maior nadador da história, recordista mundial e campeão olímpico. Veja o que ele diz nesse vídeo. I mean, the biggest thing I think that really separated me through my career was my mental game. Everything that was in between my ears. I eventually got to the point where I was competing against myself because I was so hard on myself. You know, for me to improve, I had to get stronger mentally, and I had to find a way to do it. Visualization is key in any sort of goal-oriented activity. When you set a goal, you're basically creating a picture of yourself in a different way.
It's a different you. And what happens is your subconscious and your conscious will move to the mental picture that is strongest. So if your picture is, I'm not all that good, but I'm a pretty good swimmer, that's the way you're going to be. If your picture is, I'm an Olympic champion, I will do whatever it takes to get there, I will think about it all the time, I will visualize myself doing it, I will see myself doing it, that's where things start to move. When I would visualize, I visualize every single, getting up to a meet, I would visualize probably a month or so in advance, just of what could happen, what I want to happen, and what I don't want to happen. Because when it happened, I was prepared for it. So, when I go into 2008 and in the 200 fly, my goggles fill up with water the first 25 and I swim blind for 175 meters, I revert back to what I did in training and counted my strokes. Champions value the process more than any particular outcome. You can't control what the other people do. There are a lot of variables that you cannot control. How about if you just focused on accomplishing what you set out in your plan? And if you do that and you're engaged in the moment, the other stuff takes care of itself. Em um trecho do vídeo, ele diz: eu tive que encontrar uma maneira de ser mentalmente forte, pois a luta era contra mim mesmo. Em outro trecho, o treinador dele ressaltou: você não pode controlar as ações de outras pessoas, mas você pode colocar o seu foco na sua meta e estar comprometido com o que você realmente deseja. Dessa forma, tudo acaba se encaixando. É você contra você mesmo, nunca contra o outro. Entre os milionários e os grandes campeões, existe uma variável que nunca muda. Todos trabalham a sua mentalidade, a sua visão de forma assertiva. Lembra do Jim Carrey, que eu citei lá no início do vídeo? Quando ele estava iniciando a carreira dele, bem no início, ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares, nominal para ele mesmo, e ele colocou serviços prestados como ator. Colocou a data, e ele olhava todos os dias aquele objetivo, aquela visão. E adivinham o que aconteceu? Ele conquistou esse valor exatamente 2 anos após o início da carreira dele, com serviços prestados de ator, mesmo sem expectativa nenhuma naquele início. A check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... Então, tudo começa primeiro dentro da sua mente. Se visualize realizando em todos os detalhes o seu objetivo. Se visualize no cartório, fechando aquela venda com seu cliente. Visualize os seus clientes felizes com a compra do imóvel. Visualize o cheque da sua comissão. Veja todos os envolvidos muito felizes pelo negócio feito. Muito bem. No próximo vídeo do nosso treinamento, eu vou te mostrar como partir para a ação e dar início ao ciclo milionário. Mente assertiva, ações concretas, resultados. Então, se você gostou da primeira parte do nosso treinamento Corretor Milionário, deixe um comentário. E se você tem dúvidas até aqui, pode deixar um comentário, escreva a sua dúvida, tá bom? Nos vemos na próxima aula, um grande abraço e até lá!